Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo. Aqui nós trazemos para vocês assuntos de relevância do dia a dia, dentro das diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo e trânsito. E hoje vamos falar sobre compra e venda de precatórios e questões também ligadas à questão tributária. E quem está conosco aqui hoje é o advogado, escritor, professor de direito, cônsul da Sérvia, doutor Edson Siqueira. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor Edson. Como é que vai, João Custódio, Amanda? Prazer em estar com vocês. Sim, estou aqui para tentar informar o melhor possível a respeito desse assunto hoje, que é um tema que está sendo debatido e foi em pleno Jornal Nacional objeto de denúncia do ex-deputado Ciro Gomes, que é do PDT, foi ministro, e temos que ouvir com atenção a denúncia dele, mas tornar o tema para assuntos reais. Vamos falar sobre isso então. Seja muito bem-vindo ao Papo Certo. Obrigado. Então, você já sabe, o nosso programa é interativo. Venha participar através do 3029 8080. E agora um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo também está sendo transmitido pelo canal 521 da NET, claro, e o 513 da Vivo. E lá pelas plataformas YouTube e Facebook simultaneamente. Bom, estamos aqui com o doutor Edson Siqueira, uma lenda viva do direito tributário, uma pessoa que tem muito conhecida nacionalmente e internacionalmente. E já vamos para a nossa primeira pergunta, doutor Edson. Podia explicar para nós e para os nossos telespectadores o que são os precatórios? Olha, pois bem, iniciando pelo assunto precatórios, que faz parte da vida de todos nós. Hoje, constantemente, a gente tem um parente que trabalha para o serviço público, um amigo, uma empresa que demanda questões tributárias e volta e meia o assunto precatório cai no colo da discussão familiar, do amigo contador, do amigo advogado, porque as pessoas perguntam, olha, recebi uma ligação, tem uma tia, uma ex-professora aposentada que tem um precatório para receber e recebi uma ligação querendo comprar esse precatório. Isso é um tema que hoje vem à tona por esse aspecto, o telecompra de precatórios. E agora, recentemente, o deputado Ciro Gomes veio a público em Jornal Nacional dizer que está havendo uma fraude nesse assunto. Precatório, o que é, na verdade? Eu que tenho uma ação contra o Estado, o município ou mesmo a União, quando eu ganho essa ação é calculada a condenação, seja de revisão de aposentadoria, podia ser até dessa questão agora da aposentadoria, né, da vida toda. Se eu tivesse ganho nesse assunto, eu teria lá contra a União um crédito de 100, 200, R$1 milhão para receber. Esse valor, então, é calculado no processo e esse valor daí é mandado uma carta para o Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal, se for uma ação contra a União, e essa carta é o tal da carta precatória. O presidente Supremo recebe essa cartinha lá e diz assim, ó, tem que pagar R$1 milhão para a Amanda. Daí a Amanda fica sabendo que vai receber R$1 milhão. Só que sempre é pago no ano seguinte, por causa da LOA, Lei do Orçamento Anual. Mas o dinheiro é transferido para o Supremo Tribunal Federal e o dinheiro fica lá guardadinho na mão do presidente Supremo, né, no cofre do Poder Judiciário. E a Amanda vai lá no ano que vem
recebe o seu 1 milhão com essa carta precatória que vai estar no nome dela. Isso é a carta precatória. A mesma coisa acontece no Estado, só que quando a gente ganha uma ação contra o Estado, vai ver, caiu uma sinaleira em cima do meu carro, eu movi contra o Estado pedindo indenização, que a sinaleira caiu em cima do meu carro, ganhei do Estado R$5 mil. Saiu um precatório contra o Estado do Rio Grande do Sul, acabou a ação, vai para o presidente do Tribunal de Justiça uma carta para que pague ao João Custódio o valor de R$5 mil por causa do acidente de trânsito ocorrido em tal ano, em função de sentença condenatória. A Amanda ganhou um Eu precatório sabia. de 1 milhão, eu ganhei um precatório de 5 mil, vamos inverter esses créditos O aí. famoso presidente do Sindicato dos Contadores, não podemos, né? Não Estou poderia, dimensionando, né? Estou dimensionando. Imagina. É, imagina eu vou trabalhar com 2 milhões, que eu sou mais necessitado aqui, né? A gente ri, mas a gente está falando sério. Então, esse é precatório, é uma carta que se manda para o Poder Judiciário estadual ou federal, o presidente do Supremo ou o presidente do Tribunal do Estado que o senhor pertença, para que seja paga a condenação onde o Estado ou a União foi condenado a pagar e, às vezes, o município também. É um crédito, na verdade é um crédito que É um crédito, quando o Estado perde uma ação, Exatamente. em vez de se fosse contra uma empresa, a empresa vai nos pagar no prazo do juiz. E por que se usa juiz. esse nome precatório? Que quando acabou o processo, se fez o cálculo, se definiu o valor da condenação, vai uma carta para o Poder Judiciário, lá para o presidente do tribunal, que se chama carta precatória. Muito bem. Esse é um aspecto. Muito boa explicação. Mas eu gostaria de saber como funciona o processo de compra e venda do precatório. O que aconteceu com essas cartas precatórias? Até pouco tempo atrás, na nossa história, principalmente há uns 10, 15 anos para trás, esses precatórios não vinham sendo pagos pelos estados, nem pela União, nem pelos municípios. Era muito comum haver o golpe, o não pagamento desses precatórios. O sujeito tinha um precatório e não recebia nunca. E acaba tentando trocar o precatório para pagar impostos, tenta vender para um terceiro que deve impostos, e criou um mercado paralelo dos precatórios porque a União não honrava os pagamentos. Às vezes ficava o precatório, a pessoa morria e quem não. recebia eram os herdeiros depois. Isso, e o precatório não era pago. Só que com a transformação da Constituição Federal em 88 e agora, recentemente, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi determinado que os precatórios têm que ser pagos, encerrou o assunto. Se não for pago, há que se penhorar, inclusive, dinheiro da União, do Estado, se fosse necessário. Mas, no caso, não é. Por quê? Recentemente, inclusive no caso da União, foi feita a lei de orçamento anual, e isso está acontecendo no estado de São Paulo, em outros estados todos, ninguém está devendo precatório, porque a lei de orçamento de cada estado, anualmente, prevê o pagamento dos precatórios no exato número que foi transferido para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário está lá com esse dinheiro todinho em caixa, na mão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aqui, por exemplo, ou do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, das ações contra o Estado de São Paulo, ou do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou do presidente do Supremo Tribunal Federal, que a gente conhece aí, está com o dinheiro das ações contra a União. E a União Federal, por imposição dessa decisão do Supremo, o Lula recentemente encaminhou ao Congresso, foi aprovada a Lei do Orçamento Geral Anual, e se transferiu 90 bilhões de reais para o Supremo Tribunal Federal pagar esses precatórios. E, então, quem encaminhou essas cartas precatórias até dia 2 de abril, agora no mês que vem, quem encaminhar, tem direito a receber o pagamento integral no dia 2, 3 de março do ano que vem. Um ano para pagar. Deveria ser antes, porque o dinheiro já está no presidente do Supremo, já está no Poder Judiciário. Isso eu acho uma coisa antiética. Por que segurar se o dinheiro está lá? Esse dinheiro é atualizado com a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em torno de 11%. Isso quer dizer que se eu ganhei uma ação contra a União hoje e tenho 100 mil reais para receber, em março eu vou receber 111 mil reais. O que ocorre nesse momento? E aí que o Ciro fez a denúncia que havendo fraude no pagamento de precatório, venda, então passaram para os bancos. Não, nenhum precatório foi passado para banco. Isso está em um equívoco, ele não entende do assunto, Ciro Gomes. A mesma coisa aconteceu com outros deputados que foram à televisão também e ao Congresso Nacional denunciar fraudes nos precatórios. Nenhum dinheiro dos precatórios foi transferido para bancos. O dinheiro é transferido para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nos estados, para o presidente dos tribunais estaduais. O que está acontecendo, que eu acho que é irregular, é que os bancos estão tendo informações sobre os precatórios antes mesmo das pessoas que são os credores. Daí os bancos fazem o seguinte: eu sei que o João Custódio vai receber R$1 milhão. R$1 milhão agora, né? Não, João, R$1 milhão. E que a carta precatória dele está sendo enviada até dia 2 de abril agora, por exemplo. Eu sei que ele vai receber esse dinheiro em março. Ele não sabe ainda. O banco, não sei se é o Supremo que avisa, ou se é o Poder Executivo, ministro da Fazenda do atual governo, manda uma cartinha para o banco e diz: pessoal,
João Custódio bateu a cartinha dele hoje. Aliás, a cartinha saiu. É bem assim, a carta saiu, já o banco já está sabendo. No dia seguinte está ligando já. No dia seguinte existe uma estrutura de mais ou menos uns 100 fundos FEDIC, que a gente chama, de compra de créditos, fundos de investimento em direitos creditórios, que a gente chama FEDIC. Né? Esses fundos estão aí cheios de capital, ligam para os sujeitos assim, olha, se eu tenho um precatório, como eu tenho, não ganhei, não sei, ele sai atrás do advogado, eu tenho um precatório, né? Só vai receber R$1 milhão, nós oferecemos R$500 mil, você recebe amanhã. O senhor assina uma sessão para nós aqui, o senhor recebe amanhã. E os bancos estão tendo grande lucro com isso. E as pessoas não sabem que um precatório federal, onde o dinheiro já está dentro do Poder Judiciário, vale bem mais que 50%. Ele tem que valer um pouco mais, pelo menos. Né? Porque o banco vai ganhar a correção monetária, claro, tem que descontar imposto de renda na fonte, uma alíquota fixa, né? As despesas que o fundo tem, para receber e ficar com o risco de ficar esperando. Né? Que o risco praticamente é zero, no caso. Só que a gente está no Brasil. Né? Hoje o zero no Brasil é quase 10. Né? Então, há decisões no Brasil que mudam tudo. As regras são mudadas a toda hora. Durante o governo Bolsonaro, se estabeleceu um parcelamento dos precatórios. Né? Daí, a OAB moveu uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que os precatórios têm que ser pagos à vista. Quando o Lula assumiu, o Supremo se reuniu e disse tem que ser pago à vista. E o Lula ficou muito feliz e autorizou o pagamento à vista e já transferiu o dinheirama todo. E isso tem ocorrido agora todos os anos. Eu acredito no governo Lula vai acontecer esse pagamento de forma religiosa. Mas doutor Edson, uma questão que, ao menos um tempo atrás, existia mais frequentemente, não sei se hoje, as fraudes, pessoas que vendiam um precatório que não existia, alguém comprava. Daí isso daí é um estelionato, né? Seria um outro tipo de crime. O que está havendo de errado é essa preferência de informação para os bancos. A pessoa aceita o deságio ou não, é uma forma de negociar particular, não tem nada de errado. O que não é ético, e foi aí que o Ciro Gomes errou em denunciar, e que nós temos que fazer essa denúncia, é que o governo, a União Federal, poderia, antes de mandar o dinheiro para o Supremo para pagar esses precatórios, podia ligar para os seus devedores, assim, olha, ao invés de o senhor receber 5 milhões daqui a um ano, o senhor não quer receber 3 de mim hoje, diretamente, e ficar com esse ganho para a União, para nós, contribuintes. Isso que não está sendo feito. E por que eu falo isso? E por que o Ciro Gomes não entendeu nada disso? Nós temos casos, o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul tinha um estoque de precatórios a pagar até uns 5, 6 anos atrás, que foi resolvido de que forma? O secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, junto com o governador, fez uma lei dizendo que quem fosse receber precatório lá no Tesouro, batesse a porta, né, para receber pagamento em 2 vezes, ia ter um desconto de tanto. Receber em 5 vezes, um desconto de tanto. Dá um desconto para o Estado, né? Eu tinha lá 1 milhão para receber. Se eu recebesse em 10 vezes, eles iam me pagar 80% desse valor. Se eu recebesse em 24 vezes, um desconto menor. Então, o Estado negociou diretamente e não deu essa vantagem para os bancos. Também seria, já que vai ter que esperar um ano cada lei do orçamento anual, então o próprio Estado, a própria União, antes de mandar para o Poder Judiciário esse dinheiro, e esse dinheiro daí passar a ser objeto de especulação por bancos, que é um negócio deles, tem que ganhar, né? Se ele me adianta o dinheiro, ele tem que ganhar os juros deles. Se eu for tomar um empréstimo, é que nem se eu tivesse tomado um empréstimo e desse garantia meu precatório, é a mesma coisa. Então, na verdade, eu estou antecipando. É que a União tinha que fazer esse contato direto com todos nós, mas aí que entra o errado, que acho que o Ciro Gomes quis dizer. Por que isso tudo corre em confidencialidade? Por que esse jogo não é feito às abertas? Afinal, só esse ano foram transferidos 90 bilhões de reais de uma única só vez para o presidente do Supremo Tribunal Federal. E esse dinheiro está ficando a metade quase com os bancos. E, doutor Edson, desculpa, onde e como vender um precatório? Qualquer pessoa pode fazer esse trâmite? Qualquer pessoa que tem um precatório hoje pode ceder seus créditos. A gente faz um documento particular de cessão de direitos e o comprador faz o pagamento, normalmente é via Pix agora, né? Você estabelece, eu estou cedendo meu crédito lá numa ação que eu tenho contra o Estado do Rio Grande do Sul ou numa ação que eu tenho contra a União Federal. Processo número tal, o valor do crédito é R$1 milhão, eu estou cedendo por R$700 mil. Aí o banco paga R$700 mil via Pix, ele pega esse documento, o banco entra lá no processo e diz o seguinte, esse crédito não é mais da Amanda, é meu, eu sou o banco tal, comprei esse crédito, na verdade, sempre por meio de um FEDIC, um fundo de investimentos, ele vai lá, se habilita e passa a ser o credor. No dia do pagamento ele recebe, talvez até antes, se ele tiver um bom acesso no Supremo Tribunal Federal. Bom, falando sobre essa questão, mas tem alguma desvantagem para quem está vendendo esse precatório? O deságio, né? Eu ficaria triste, né, de ter 1 milhão para receber e receber 500 mil, sabendo que em março eu estaria recebendo.
Se eu fosse receber daqui a 2 anos, se o meu precatório for enviado agora depois de abril, vai ser pago só em 2026 daí. Daí são 2 anos. Então, eu vender por 50% é bom para mim e bom para o banco, né? Porque eu vou antecipar esse dinheiro. Agora, o ideal é que cada um pudesse esperar por receber, Sim. que o dinheiro vai estar lá, vai ser pago. A desvantagem é a necessidade financeira que a gente vive sempre, né? O brasileiro está sempre correndo atrás da máquina, né? O empresário, o cidadão comum. A questão toda às vezes pode estar precisando, tá pagando cheque especial 15% ao mês, está fazendo rotativo de cheque especial de 15% ao mês, daqui a pouco acaba sendo vantajoso. E mesmo os empresários, as empresas às vezes têm um precatório muito grande para receber, mas também devem impostos. Ele aproveita o precatório e quita os impostos e não tem deságio nenhum, ele não precisa vender o precatório. Eu posso usar meu próprio precatório, eu empresário, ou crédito habilitado, ou homologado antes disso, para pagar meus impostos. Daí eu não sofro deságio nenhum. Certo. Agora a gente vai chamar um intervalo bem rapidinho. Vamos assistir aí os nossos patrocinadores Fortus Grupo e Prime Gourmet e já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Quero aproveitar e deixar um convite para vocês. Deem uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para sugerir o tema e até mesmo o assunto que você quer ver aqui no programa. Bom, vamos já para a nossa primeira pergunta do nosso blog, doutor Edson. E para os pequenos empresários, para os empresários entenderem um assunto que muita gente não tem muito entendimento, e vamos aproveitar aqui um especialista, uma lenda do assunto, o que é a revisão tributária para quem está nos assistindo hoje, pequeno empresário, e por que é importante ele ter esse conhecimento? Pois bem, a revisão fiscal hoje é uma temática de extrema relevância para as empresas, na medida em que sempre é possível se revisar o que foi pago de impostos, as classificações tributárias, os créditos que foram utilizados 5 anos para trás. 5 anos são 60 meses, né? E nós temos um poder judiciário que tem sido bastante inovador nos últimos anos, no sentido de declarar novos direitos. Recentemente, se ouviu falar muito da tese do século, o tema 69, se falava antigamente súmula, né? Agora é tema 69 do Supremo Tribunal Federal, onde se disse que o PIS e o COFINS deve ser calculado sobre o faturamento da empresa, excluído deste valor, do faturamento, o que ele foi pago de ICMS nos últimos 5 anos. Então, você imagina, eu tenho 7,5% de alíquota de PIS, de COFINS, e 1,65% de COFINS, é quase 10%. Eu saber que eu posso tirar todo o ICMS, que na média é 30% sobre o meu faturamento, e excluir isso tudo e voltar 5 anos para trás, isso representa um enorme valor. Então, isso é uma revisão tributária de um assunto, por exemplo. Mas só que nós temos diversos assuntos para serem tratados quando se trata do exame de uma escrita fiscal de uma empresa. Tudo que ele pagou ou tudo que ele deve. Às vezes ele nem pagou por não ter tido condições, mas deve. E deve em cima de cálculos equivocados frente às decisões recentes dos tribunais. E os tribunais têm feito diversas decisões no que diz respeito à interpretação, por exemplo, de classificação tributária. Hoje em dia eu tenho uma indústria, minha indústria cresce, daí eu crio um centro de distribuição. E o centro de distribuição, eu monto uma empresa de logística também próxima e um CPD.
Pô, minha empresa cresceu. Daí eu tenho lá um CNAE, um código de classificação da minha empresa, que diz como é que eu devo pagar os tributos sobre a folha, etc., em cima da minha classificação como indústria. Só que eu não sou mais indústria, porque eu tenho um centro de distribuição que distribui, eu tenho uma transportadora e tenho uma empresa de logística. Então, na verdade, eu teria 4 CNAEs diferentes, 4 classificações diferenciadas. E isso repercute no recálculo de tudo que tem que ser feito do que eu paguei nos últimos 5 anos de impostos, nos últimos 60 meses. Então, eu tenho possibilidade de revisar minha escrita fiscal, corrigindo o meu próprio erro. E assim, abatendo os valores que eu paguei a maior da dívida que eu tenho ou buscando a restituição desses valores que eu paguei e não deveria ter pago, porque eu classifiquei, eu não me dei conta que a minha indústria passou a ter várias atividades, só tem uma. E assim por diante, outros assuntos. Até como assim, que às vezes o pessoal também fala muito eu sou contador, né? Fala, mas o meu contador calculou errado. Às vezes não é, que a lei mudou e mudou para trás. Não, a legislação, ela muda tanto que daqui a pouco entrou uma nova legislação que alterou a forma do cálculo do passado. Então, a gente estava conversando antes do programa que nem o passado é certo, né? Nem o passado é certo, porque o contador, por exemplo, está adstrito ao princípio da legalidade. O contador não faz uma ação na justiça para discutir um imposto. O contador aplica a lei. Aplica a lei do dia para poder preservar o seu contribuinte, o seu cliente que contratou para fazer a sua escrita fiscal. Ele pega a lei e aplica. Só que passou 2 anos, sai uma decisão, daí tem um advogado discutindo aquela lei, que diz que aquela lei estava errada. Daí tem que avisar o contador se dá conta, mudou, agora tem que recalcular tudo. Daí é isso que se chama revisão tributária. A gente se antecipa a essa discussão, levanta nos últimos 5 anos tudo que foi recolhido de impostos, analisa as decisões do Supremo, todas que houveram, analisa as que estão por ocorrer, que nós estamos todo dia entrando com ações novas, fazemos um estoque de abordagem. Olha, senhor Pedro, a sua empresa tem tantos milhões de reais para recuperar nos últimos 60 meses, relativamente a questões que o Supremo já decidiu, que não tem risco. E existe tantos milhões que o senhor tem que mover uma ação para discutir, porque já existem decisões favoráveis, mas não está pacificado. Mas se eu resguardar seu direito, porque a prescrição ocorre a cada 5 anos, se eu não entrar hoje, você vai perder os últimos 5 anos. Então tem que entrar hoje para garantir os últimos 5 anos. E discute nesse segundo estoque de crédito. Com essas ações já decididas, eu posso conversar com o contador, a gente faz uma auditoria, levanta os créditos, eu tenho, só tem R$1 milhão de crédito para recuperar. Eu entro com um processo de habilitação ou peço uma restituição para devolução do dinheiro. Ou pego um processo onde o advogado atua, já defendendo a empresa de um débito que ele não pagou, e diz, olha, a dívida não é mais de 5 milhões, tem que baixar 1 milhão. Eu defendo as execuções fiscais nesse sentido, diminuindo a dívida. Quando eu gero o crédito, eu posso pegar esse crédito e utilizar para pagar impostos correntes, ou dívida passada, ou pedir devolução do dinheiro em dinheiro, que se chama pedido de restituição. E é aí que esse tema fica complexo. É que acontece, no Brasil, a legislação tributária é tão complexa, que é muito fácil tu estar pagando a mais ou até, em alguns casos, pagando a menos. Então, por isso a importância de ter profissionais, contadores, advogados trabalhando juntos para analisar, para ver que garantir que a empresa não esteja pagando imposto a mais e nem é menos também, né? Isso. É super importante. Os valores são cifras importantes. Hoje, quando se fala em recuperação de créditos, uma empresa que fature aí 10 milhões por mês, às vezes nós estamos tratando de uma ação de 30, 40, 50 milhões de reais de restituição. Uma empresa que fatura 200 mil reais por mês, nós podemos estar falando aí de 70, 80 mil reais de recuperação. Então, isso importa muito para a vida do empresário. Isso tanto para grandes empresas, como você comentou, mas também para pequenas empresas também, que também têm valores a recuperar. Exato. Também. Eu falei esse caso aí para as empresas do Simples, para as empresas que trabalham com lucro presumido, quer dizer, também há importantes recuperações a serem feitas. Mas aí a gente entra no seguinte, a boa notícia é dada, mas também existem os golpes no mercado. Os riscos, né? Hoje vocês podem verificar, e aí com todo respeito a todos os colegas, mas surgiram escritórios demais, escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, todo mundo é especialista. A gente vê até outdoor em estradas. A gente vê propagandas, a gente vê jovens com 24, 25 anos se dizendo especializados em direito tributário, com enormes possibilidades de levantar seus créditos em 3, 4 dias, usando inteligência artificial, que às vezes não é tão inteligente, e que aparecem resultados que também são preocupantes. Então, hoje, quando se trata de revisão tributária, é um tema que tem que ser feito com muito cuidado e responsabilidade. Tem que ter ao lado um contador, um auditor, se fazer o levantamento com dados reais, não se basear em inteligência artificial. Eu, muito recentemente, fui consultado por uma empresa pequena, que é a nossa cliente, que fatura em torno de 200 mil reais, trabalha na área de segurança,
E ficou surpresa que um escritório de advocacia bastante relevante tinha encontrado 3,5 milhões de créditos para ele recuperar sobre a folha. Ele recolhe sobre a social, olha, meu querido, não existe esse crédito. Mas, doutor, está levantado, que beleza. Inclusive, eles estão me dizendo que eles, junto com o contrato de serviços, eles levantam os créditos e oferecem uma garantia, uma fiança para uma seguradora. Eu piorou, tia. Tu não tem os créditos e aí vai agregar ao problema um seguro que não existe. Quando a Receita perceber que os números não correspondem à sua realidade, o senhor vai ser autuado e processado criminalmente e pode sofrer pena de até 5 anos de prisão. Então, todo cuidado é pouco quando se trata de levantamentos fiscais. Você tem que conversar com o seu contador e, principalmente, confiar na sua sensibilidade. Quer dizer, como é que eu, faturando R$200 mil, posso ter um crédito de 3,5 milhões? Tem que presumir que isso não é lógico. Então, cada empresário sabe o que lida no seu dia a dia e, se aparecerem valores milagrosos, desconfie. E se entrar nessa, saiba, está correndo risco de ser preso, inclusive. E as coisas acontecem. Hoje nós estamos trabalhando muito na recuperação tributária, nas revisões tributárias, mas também defendendo empresários que estão sendo acusados criminalmente e sofrendo multas violentas. Eu tenho um caso de uma indústria de São Paulo que fez uma recuperação de crédito de R$30 milhões, estava feliz. Há 2 anos atrás me procurou. Os diretores da empresa sendo processados criminalmente e sofreram uma multa de 60 milhões. Por que 60 milhões? Porque o crédito que eles levantaram foi 30. Eles pagaram 30 milhões com os créditos de impostos que eles deviam mediante compensação que o escritório fez para eles. Pagaram 30 milhões, voltaram a dever os 30 e foram autuados com uma multa de 200. Então, de 30 milhões de dívida, eles passaram para uma dívida de 90. E um processo criminal que eu não sei como é que vai acabar, que eu pretendo absolver nossos clientes, que eles foram vítimas. Mas... Não, é importantíssimo essa questão da... Às vezes no escritório aparece de 10 clientes, a gente consegue recuperar 1, 2, alguns valores recuperar. E tem outros escritórios que de 10 empresas que são analisadas, 10 empresas encontram créditos. Às vezes 12, né? A gente leva 10 empresas e eles criam até empresa. É fantástico. Provavelmente seja a nossa última pergunta, mas eu quero te pedir, doutor Edson, para nos falar sobre o tema 736 do STF. Esclarece para a gente. O tema 736, ele vem a socorrer questões como essa. Ele estabelece que não pode haver aplicação de multa numa compensação tributária onde o empresário errou, o contador errou o cálculo, ou ele se deu conta que estava sendo feito pelo escritório que ele contratou uma compensação ou uma habilitação de crédito indevida, ele se deu conta antes de ser autuado, ele vai lá e desiste da compensação. Se ele desistir de forma lista antes de ser lavrada a autuação, o contribuinte não pode ser processado criminalmente. E isso vem a nosso socorro o tema 736, que estabelece exatamente isso. A desistência de um processo de compensação antes de iniciado o processo criminal permite a absolvição do contribuinte que agiu de boa fé, tentando resolver o problema que ele identificou. E isso é gravíssimo, tanto que é um tema do STJ, porque são dezenas e dezenas de ações penais que entram hoje. Perfeito, então. Quero te agradecer, doutor Edson, pela tua presença aqui conosco. Foi excelente a tua entrevista. Obrigado. Espero ter sido claro. Os temas são complexos. Mas foi muito bom. Então, agradeço o pessoal de casa pela qualificada audiência. Um abraço a todos os empreendedores que se desafiam dia a dia no mercado aí, se mantendo competitivos. Então, ficamos por aqui e amanhã o nosso papo é empreendedor. Vamos receber Eduardo Dinou, diretor do Fórum de Liberdade do IEE. Então, até lá.